Diz o texto: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre salgueiros que abrem dela, perdoamos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram nativos nos pediam uma canção. Os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha, se eu esquecer de ti, ó Jerusalém? Esqueça-se à minha direita da sua destreza. Você que pode, se assente glorificando a Jesus. Irmãos, vocês vão ver limpando os olhos aqui, mas pode ser choro, tá? Pode ser lágrima, mas não é muito choro ainda não. É uma irritação dos olhos. Uma semana de muita guerra, uma semana de muita peleja. A gente sabe que quando a gente está no altar de forma muito constante, algumas guerras vêm de conta a nossa vida. E depois que o Natan me passou o propósito do culto, foi que nós entramos em uma oração muito forte, que a gente sabe que lidar com vidas dessa forma é algo muito forte. Então, eu vi ele pelos olhos ali, em algumas ocasiões, mas não se assustem e se xinguem por causa disso. Isaac, dá 10 minutos, nós entramos junto aí. Achou aí? Espírito, achou. Olha para cá, eu preciso da sua atenção para que possamos entender que o Espírito Santo separou para a gente na noite de hoje. Eu preciso que você retenha toda a sua atenção. Eu não me demoro, você vai aparecer para casa como de costume, em nome de Jesus. O texto que foi proposto para nós na noite de hoje, pelo Espírito Santo, segundo o propósito desse culto. É um texto que é poucas vezes citado, mas é muito conhecido por alguns irmãos pela fase que Judá está vivenciando. Judá está vivenciando uma fase de um cativeiro babilônico. Algumas pessoas talvez não conheçam o texto em si, desconheçam talvez as partes do texto, mas conhecem o cenário em que esse texto foi escrito. Quando nós falamos do cativeiro babilônico, há uma importância de destacarmos e apontarmos aqui uma diferença que há entre cativeiro babilônico e a escravidão no Egito. Há uma diferença muito grande, muito tênue entre ambas as questões ou ambas as situações que Judá ou Israel vivenciaram. A escravidão no Egito, há uma diferença muito grande, é que Israel vai para a escravidão ou vai para o Egito por livre e espontânea vontade. Israel vai para o Egito por necessidade. Qual é a necessidade? A crise de fome que chegou. Jacó desce ao Egito porque sabe que seu filho, ou soube que seu filho estaria ali. E a Bíblia diz que ele desce ao Egito com a sua família. 70 almas vão descer para habitar no Egito e assim sobreviver a um momento de crise e de fome que estava instalado na terra. A Bíblia diz que Israel vai para o Egito por sobrevivência. Então Israel entra no Egito por livre e espontânea vontade, mas com a morte do faraó, que tinha um pacto com a família de Jacó e de José, com a morte desse faraó, levanta-se um novo faraó que não tem conhecimento, ou na verdade não tem vínculo, não tem contato com a família de José. Por isso ele mesmo não quer cuidar de Israel como deveria. E não somente isso, Israel está crescendo em número. E esse faraó que se levanta depois da morte de José é um faraó legitimamente egípcio. Então o medo dele que um outro povo cresça na sua terra e talvez tome posse dessa terra, toma conta do coração desse faraó, e o qual ele começa a oprimir a nação de Israel que está na terra do Egito. Pois bem, Israel está no Egito, está na escravidão, porém a escravidão de Israel tem o seu conforto. Israel está na escravidão, está vivendo como escravo, mas Israel tem terra, Israel tem casa, Israel tem lugar para ficar. A terra de Gósen é uma terra separada para Israel habitar. A terra de Gósen é uma terra exclusiva
exclusiva para toda a família de Jacó ficar habitando. Então Israel foi para a escravidão, está habitando na escravidão. Vão passar alguns períodos de anos e alguns, há uma divergência teológica e também textual, quando nós entendemos algumas questões, até mesmo o texto de Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 17, Paulo fala que a escravidão durou desde a promessa feita até o tempo da lei. Então Paulo está apontando, Paulo está... Aleluia. Paulo está apontando para o período da promessa que Deus faz a Abraão até o período em que Deus entrega as leis para Moisés. Então essa é uma pequena divergência que existe. Porém Israel está vivendo numa escravidão onde eles têm pouquíssimo conhecimento de Deus, não há um pleno conhecimento de Deus. Israel não possui terras suas próprias, terras grandes como eles vão possuir posteriormente. Israel não tem bens próprios, porque quando Jacó desce para lá, algumas coisas que ele tem precisa vender para comprar o recurso da sobrevivência. Por mais que José estivesse habitando, eles precisam vender algumas coisas que têm. Jacó, ou Israel, está no Egito, mas não tem tanta riqueza, não tem tantas terras. Jacó ou Ismael, a sua família, estão no Egito, mas não tem tantas posses. O que eles têm é bem ínfimo, bem pequeno. Então, a escravidão do Egito é algo muito simples para Israel. E aqui está a diferença entre a escravidão e o cativeiro. O que é o cativeiro? O cativeiro, Judá é levado, arrastado para o cativeiro. Judá é retirado da sua terra e levado para uma terra estranha para se tornarem cativos. O cativeiro, eles não vão por livre, espontânea vontade. Quando eles vão para o cativeiro, eles vão forçados, vão para o cativeiro por causa da sua desobediência ao que Deus havia ordenado para eles viverem na terra. Quando eles vão para o cativeiro, Israel tinha terra, tinha posses, tinha bens, tinha conforto, tinha tudo. E tudo aquilo que eles têm, eles perdem indo para o cativeiro. O cativeiro é muito mais doloroso do que a escravidão, pois na escravidão não se tinha bens, não se tinha conquistas, não se tinha posses. No cativeiro, Israel perde o que conquistou, posses, bens, terras e tudo aquilo que havia possuído ou estava sobre as suas mãos. Então, a diferença entre a escravidão no Egito e o cativeiro babilônico é que o cativeiro é perca pela desobediência que estavam vivendo. A escravidão no Egito é momento de sobrevivência que eles estavam necessitando. Foram para lá porque precisavam estar ali para sobreviver. A palavra escravo no hebraico é eved, ou aquele que trabalha em troco de salário. A palavra escravo no hebraico traz a ideia daquele que trabalha para receber alguma coisa. A gente olha para o CLT é quase isso, é alguém que trabalha em troco de salário. A gente é quase um escravo, quase isso. Ainda bem que passou dia 15 de novembro. Glória a Deus por isso. A palavra escravo, ela traz essa ideia daquele que trabalha em troco de algo. Então Israel está no Egito trabalhando em troco de um salário. Eles precisam sobreviver. Israel não passa fome, Israel não tem dificuldade nenhuma. Eles têm um horário aplicável para poder sobreviver, para acordar, para deitar, para comer, para dormir. Trabalham forçado por causa do seu crescimento. A opressão só vem depois do crescimento. Então Israel não entra no Egito escravo, vai passar a ser escravo depois do seu crescimento. Isso em torno de 215 anos aproximadamente. Só que a palavra cativo ou cativeiro chevou, que traz a ideia daquele que é dominado à força, aquele que foi manietado, aquele que foi levado sem a sua própria vontade. Essa é a ideia daquele que está cativo. Então, o que é o cativeiro? Para resumir, o cativeiro é Deus sentenciando uma nação por causa dos seus pecados e das suas desobediências. O cativeiro é Deus permitindo alguém que tinha conquistas, tinha posses, tinha coisas, perder tudo aquilo que tinha por causa da sua desobediência. E aí a gente começa a assimilar algumas ideias, porque pessoas passam a viver cativeiros por causa das suas desobediências.
desobediências. Diogo, eu não estou vivendo nenhum tipo de cativeiro, não. Por causa das suas desobediências, o que você perdeu? Por causa da sua incredulidade, o que você perdeu? Por causa de algumas questões que você não quis ouvir a liderança, o pastor, a regente, o líder, ou você não quis dar ouvidos à voz do pai ou da mãe, o que foi que você perdeu? Começou a entender que você passou a viver cativeiros, talvez de forma exterior, na própria vida ou na mente mesmo, vivendo cativeiros mentais, onde alguém está te aprisionando, te oprimindo e você não consegue sair daquela situação. A gente passa a viver cativeiros. Você que pode, pegue na mão dessa pessoa com carinho, mas pegue com cara de profeta, pegue com cara de vaso. Profeta faz cara feia, gente. Profeta franja a testa, profeta olha com o olho louco, profeta baba, irmão. Se ele pegar na tua mão e não profetizar, e não babar, não vai ser nesse ponto. Agarra a mão dele com cara de profeta, diga para ele essa noite: Deus te trouxe aqui essa noite. Não diga forte, Deus te trouxe aqui essa noite para te tratar no meio desse cativeiro. Serve o cativeiro. É um tratamento de Deus pelas desobediências que nós cometemos. É o cativeiro que Judá vai vivenciar. Judá vai pegar, vai ser carregado, vai ser levado para dentro de uma terra estranha, sem a sua própria vontade. Quando eles chegam lá, Judá começa a entoar o hino. E qual é o hino que Judá vai entoar? Quando fomos levados, ou quando estávamos próximos aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, nos lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas. Israel pega o instrumento da adoração e coloca nos salgueiros, começa a pendurar. A harpa não era só um instrumento qualquer. A harpa, segundo a ideia da época, a crença da época, era um instrumento de Deus. Você pode ver em algumas gravuras antigas. Eu não sei na igreja católica, nunca fui, nunca participei, mas alguém talvez possa me dizer. Eu já vi alguns quadros antigos e gravuras antigas, aqueles anjinhos bonitinhos como um neném, cabelo encaracolado, carregando uma harpa na mão, tocando, porque acreditava-se, segundo a crença, que a harpa era um instrumento de Deus. Isso talvez possa até ser uma realidade, porque quando Davi começa a tocar a sua harpa, os demônios que estavam sobre Saul batiam em retirada. Então a gente tem uma leve noção. Até mesmo o Apocalipse escreve, João escreve, diz que os anciãos carregavam as suas harpas. Eles tocavam harpas, os 24 anciãos. Então essa ideia de harpa ser um instrumento de Deus traz uma ideia de que quando Judá pendura as suas harpas, eles estão dizendo: não dá para adorar, não dá para cantar. Eles estão dizendo: aquilo que eu fui chamado para fazer, aquilo que me conectava a Deus, eu preciso guardar, eu preciso parar. A gente tinha um vínculo, tinha um contato, tinha comunhão, tinha um ministério, tinha uma chamada, disse: isso aqui não dá mais para mim, isso aqui não é mais para mim. Mas por que ele faz isso? Porque ele começa a viver as consequências dos seus erros, ele começa a vivenciar os seus cativeiros, ele começa a passar alguns cativeiros. Ele começa a dizer: não dá para cantar, mas o erro que cometeu foi você. Não dá para exercer o ministério, mas o erro que cometeu foi você. Não dá para continuar na liderança, mas o erro que cometeu foi você. Não dá para continuar no meio do grupo, mas o erro que cometeu foi você. O cativeiro que está vivendo é você. Deus não te levou para lá em vão. Deus não te permitiu vivenciar o cativeiro porque Ele quis ou Ele gostava de ver você sofrendo. Não. Deus permitiu o cativeiro para tratar a sua alma, para extirpar o pecado que estava dominando, o pecado que estava imperando, o pecado que estava tomando conta da sua história e da sua vida. O cativeiro é a permissão de Deus para limpar o povo que estava vivendo debaixo de pecado. Só que a gente entra no cativeiro, olha para a situação, pega as nossas harpas e diz: não dá para cantar, não dá para tocar, não consigo. Você viu cultos que você chegou, reuniões que você entrou tão quebrado, por causa das consequências que vão vir. Gente, eu vou dar alguns exemplos práticos. É bem simples. Gente se endivida na vida, e aí vem para o culto atribulado que está cheio de conta para pagar, não consegue nem dar glória. A conta está apertando ele, a conta está abafando ele. E aí eu te pergunto: o que Deus tem a ver com as suas contas?
pecou, errou, transgrediu, caiu, adulterou, fornicou e vem para o culto. Nem levanta a mão. Não consegue. Eu te pergunto, o que Deus tem a ver com os seus erros? Está vivendo um cativeiro na mente. Está aprisionado e não consegue sair da situação que entrou. Está vivendo um cativeiro que te domina, não te permite vivenciar um relacionamento pleno com Deus. É isso que Judá está vivendo. A harpa, que era um instrumento de invocação, um instrumento de adoração, um instrumento de culto para eles estão dizendo, não dá para fazer, mas o erro que cometeu foram eles. Mas Judá tem duas harpas. Judá está vivendo um câncer tão grande e usa isso como desculpa, gente. Você vai ver pessoas que não têm capacidade de chegar num culto como esse para levantar a mão para dar glória. Eu acho impossível num culto como esse, como nós estávamos aqui, no momento do louvor, impossível não sentir a presença de Deus. E quem não sentiu, é porque vai ver um cativeiro muito grande. Está pesado para você. Porque é impossível não levantar pelo menos uma mão para dar glória. Só que Israel usa a questão do cativeiro como desculpa para dizer, não dá para a gente tocar, não dá para exercer ministério. Por que é desculpa? Porque quando eles estão na Babilônia, capítulo 3 de Daniel, diz que quando Nabucodonosor levanta uma estátua e diz, quando ouvires o sonido da buzina, do saltério, da harpa, todos vocês precisam se prostrar. E todo mundo se prostra. Só Sadraque, Mesaque e Abednego que não. É controverso a gente olhar para alguém que no momento da guerra está dizendo não dá para cantar para Deus, mas quando está em casa, bota a música do mundo, está lá. É controverso a gente olhar para pessoas que vêm para um culto como esse, às vezes arruma uma guerra dentro da igreja, um problema, ele mesmo levanta da igreja, não consegue cantar, não consegue adorar, mas chega em casa, a outra música canta, a romântica canta. O pagode a gente nem pergunta qual música, eu não sei música aqui, não ouço. Canta um pagodinho, canta um forrozinho, para dar uma legada na alma. Mas a adoração ele não consegue liberar. Só que Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer, você está afrouxando demais. Está abrindo mão fácil demais. Está regando fácil demais. Esse momento, quem se colocou nesse momento foi você. Quem se permite viver essa história é você. Esse cativeiro que domina a tua mente, a tua história, foi você que entrou nele. Foi você que se permitiu ser levado para ele. Só que essa noite Deus nos traz aqui para nos tratar, para nos purificar, para nos limpar, para dizer, eu sei que o momento é ruim, mas você precisa entender que a adoração não tem nada a ver com o momento que você vive. Agarre a mão de alguém, agarre com cara de profeta e balança a mão dele e diga, eu te trouxe aqui essa noite para te sacudir. Não diga forte que eu te trouxe aqui essa noite para te sacudir. Diga, para de fazer corpo mole. Diga, para de dar desculpa. O céu não tem nada a ver com os problemas que você arruma na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Você conseguiu entender que a adoração não tem nada a ver com aquilo que a gente arruma aqui, com os problemas que a gente arruma aqui, com as guerras que a gente arruma aqui, com os erros que a gente comete aqui. O céu não tem nada a ver com isso. Verso 3. Vamos correr. Verso 3. O povo que estava lá olhou para Judá e disse assim, ô Judá, canta para a gente um daqueles hinos que vocês cantavam lá. Canta para a gente um daqueles hinos que vocês adoravam lá. Seus opressores, seus inimigos estão afligindo a alma de Judá porque estão vendo o sofrimento. Tem gente que parece que é usado pelo inimigo, pelo capeta, pelo diabo, só para afligir a gente no momento da dor que eles estão vendo. Os inimigos estão olhando para Judá e estão dizendo, caiu, né? Canta agora. Errou, né?
consegue levantar a mão porque está algemado. Já viu aquele culto que a presença desce, todo mundo sente, eu não consigo sentir nada, porque o cativeiro está na minha mente dizendo: canta agora, prega agora, lidera, o pastor te chamou para ser líder, aceita. Só que o cativeiro não te deixa, o cativeiro não te permite, a algema da mente não te solta. São os inimigos de Judá, estão dizendo: canta pra gente um hino que vocês cantavam lá. Judá está vivendo uma série de saudades. Verso 1: saudades da terra. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos da terra de Sião. Saudades do lugar da adoração, da terra da adoração. Os salgueiros que eram no meio dela, penduramos as nossas armas. Saudades do momento da adoração. Judá está vivendo uma série de saudades. E os inimigos estão dizendo: está com saudade, meu irmão. Eu quero ver você cantar agora. Uma das coisas que o desviado mais sente é saudade da paz que ele tinha, do sossego que ele tinha, das guerras que enfrentava, mas Deus estava lá do lado. Saudades que ele tinha, que ele tem, num escudo como esse, ele saía tranquilo. Porque na vida de alguém que está desviado, está afastado, está longe e não consegue ir num culto de domingo, porque parece que alguma coisa o chama ele para não ir. Ele vai para outro canto, e outro canto, o final de domingo dele é desgraça. O final de domingo dele é tristeza. Se sai com a namorada no final de domingo, acabou o relacionamento. Se sai para uma festa, a briga e o problema é restaurado. Eu estou vendo isso direto na minha cidade. Direto. Todas as noites. Eu trabalho na rua todas as noites. E todas as noites tem o mesmo problema. É a mesma guerra. É a mesma eventualidade. Mas aí o desviado levando o culto do Rio, quando ele vinha, não saía assim. O culto, quando ele vinha, não terminava daquele jeito. A noite dele não terminava em guerra. A noite dele terminava em solução. Aleluia. Porque a noite de algumas pessoas de domingo termina num problema que começa no domingo e só termina na outra semana. Mas alguns domingos de algumas pessoas inicia-se um início de semana de vitória, de paz, de tranquilidade. Porque a guerra que começou ontem já terminou hoje. Só que você está num culto como esse, algemado, dizendo: não dá para cantar, não dá para adorar. Gente, no cativeiro não se ouviu um cântico de adoração. Ninguém teve capacidade de liberar um cântico de adoração. Ninguém teve capacidade de levantar uma mão e dar glória para Deus. E aí alguém me perguntou: mas como que canta o cativeiro? Ah, se Judá soubesse o poder da adoração. Ah, se Judá soubesse o poder de clamor. Ah, se Judá soubesse o poder que a adoração deles poderia fazer no meio deles. Ah, se você soubesse o poder que a tua adoração tem. A adoração tem poder de libertar. A adoração tem poder de quebrar cadeias. A adoração tem poder de curar. A adoração tem poder de tranquilizar a alma. Ah, se Judá soubesse, ninguém teve capacidade de cantar um hino. Escreveram o Salmo 137, só choro. Ezequiel canta uma das suas lamúrias. Ele canta um canto fúnebre. Jeremias escreve suas lamúrias no livro das Lamentações. Mas ninguém conseguiu cantar um hino de adoração. E esse é o problema. Quando a gente está num ambiente do cativeiro, a gente só vive saudade. Saudade do tempo bom que viveu. Saudade do tempo bom que não volta mais. Saudade daquilo que você estava vivendo na igreja e era gostoso, era tranquilo, era bom e não tem como regressar mais. Judá está vivendo sua saudade. Mas se tivesse adorado, talvez o cativeiro não duraria o tempo que durou. Você consegue me dar um tom aí, Isaac? Maior? Se soubesse o poder que a tua adoração tem, você faria como Josafá, como Deus disse para Josafá: coloca os levitas na frente, porque nessa guerra vocês não vão ter que guerrear. Enquanto os levitas estavam na frente cantando e adorando, a Bíblia diz que Deus preparou os inimigos de Israel. Se você soubesse
soubesse o poder que a tua adoração tem, você faria como Paulo e Silas na prisão. Enquanto eles oravam e cantavam, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. E a cadeia de todos foram abertas. Aleluia, se você soubesse o poder que a tua adoração tem. Você não estava de boca fechada nesse culto com o problema que você está vivendo, com a guerra que você está vivendo. Você estava adorando, esperando Deus realizar um grande milagre nesse culto e nessa noite. Eu vou cantar, me dá um dom da Luiz. Adorar é o que sei. Canta para poder a algema cair. Canta para a cadeia abrir. Canta para a enfermidade bater em retirada. Canta para Deus liberar agora essa noite a cura que você precisa. O milagre, a restauração, a solução.
Vamos cantar o Salmo 126. Eu pesquiso o Salmo 126, se quiser coloca na tela. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam para Sião, estávamos como aqueles que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua. Quem estava no cativeiro não conseguia cantar. Depois da libertação do cativeiro, estava com a boca cheia de louvores. Verso 3. Então se dizia, verso 2, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de canto. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Eu não entendi. As nações viram Judá serem arrastados para o cativeiro. As nações viram Judá perdendo aquilo que eles conquistaram durante anos. As nações viram Judá perdendo tudo aquilo que estava sob o seu poder: riqueza, posse, família, casa. Imagine você, anos para conquistar o que conquistou até agora. Tudo, todos os bens que você tem, a família que você conquistou, filhos, netos, e por causa de um momento, perder tudo e começar a ver o cativeiro. É Judá. E as nações viram. Quem não viu uma terra ser desolada por um exército poderoso? Quem não viu uma nação que era um exemplo, que era um destaque na época, porque todo mundo guerreava contra Israel? Quem não viu essa nação ser dizimada e levada para o cativeiro? Eles viram Judá entrar no cativeiro, mas também viram Judá sair do cativeiro. Quando Judá saiu do cativeiro, as nações começaram a olhar. É ele! É ela! Eu vi a casa dela quebrando. Eu vi essa família se desestruturando. Eu vi eles empregados tendo que vender um carro para pagar a conta da casa. Eu vi essa família indo de água abaixo, mas estou vendo também Deus restaurando e eles saindo do cativeiro. Aí as nações começaram a cantar: grandes coisas fez o Senhor a estes. Aí eles começaram a cantar: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Quem te viu entrar nesse cativeiro não imaginava que você ia sair, mas quando te viu saindo, teve que louvar a Deus por causa de você, que entrou no cativeiro, permaneceu crente no cativeiro e saiu crente no cativeiro. Quem te viu entrar nesse leito, quem te viu entrar nessa desgraça, quem te viu entrar nessa dívida, quem te viu entrar nesse problema, nessa guerra, viu você entrar, mas viu você sair, e ele começou a cantar: grandes coisas fez o Senhor. Qualquer um de nós, principalmente obreiro, você não está hoje para ver se amanhã parte daquela vizinhança, a porcentagem daquela vizinhança mora no corredor, não está sabendo. Vai começar a falar: ah, mas estava tudo comigo. Acabou o casamento. Estava semana passada ali, não está pregando, não acabou. Ele está de olho em nós. Mas não é como se inicia o problema na nossa vida. Cá para nós, cada um de nós vive um cativeiro. Cada um de nós vive um momento de desgraça que a gente não queria viver. Cada um de nós vive uma consequência dos erros que nós cometemos lá atrás. Mas essa noite eu não sou dura, gente. Eu vim pregar a libertação para alguém. Eu vim pregar soltura de prisão para alguém. Você não vai ver esse cativeiro para resto da vida, não. Porque o cativeiro não é eterno. O cativeiro
cativeiro, minha noite de hoje. Judá saiu do cativeiro, quem guardou a harpa teve que pegar de novo. Quem pendurou a harpa teve que pegar de novo para começar a cantar. Aquele Judá que entrou triste no cativeiro, entrou na terra deles de volta, cantando no mistério, no poder, na glória, debaixo de unção. Porque é isso que Deus faz. Eu quero saber aqui. Porque tem gente que saiu daqui de dentro, tem gente que foi embora, entrou no cativeiro de vida, e o que ele fazia não dava para fazer mais. O ministério que ele exercia não dava para exercer mais. A chamada que ela tinha não dava para exercer mais. Eu estou num cativeiro tão grande, nem você sabe como sair dele. Deus te trouxe aqui essa noite dizer: tem libertação para você. Pega a tua harpa de volta. Pega o instrumento da adoração de volta. Pega aquele hino que você mais gostava de cantar. Era a Cassiane? Então canta ele de novo quando você voltar. Era a Bruna Carla? Então canta de novo quando você cantar. Quando você voltar a cantar. É aquele salmo que você gostava de pregar. Aquele texto que você gostava de falar. Pega ele de novo. Você vai falar dele de novo quando você voltar. O céu trouxe pessoas aqui de novo para fazer